do capítulo 9, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho, para vocês irem bem na avaliação mensal, tá? Dá essa alegria aí para mim. Pessoal, ó, seguinte, eu trouxe aqui alguns tópicos e eu vou compartilhar com vocês e gostaria que vocês participassem, tá? Então, quando a gente fala de Oriente Médio, o que vem logo na nossa cabeça, né? O que a gente associa, né? Oriente Médio, ó, religião, tá? Conflitos e petróleo, tá? Muitas vezes os conflitos, né? Os conflitos que existem, né? Que são recorrentes, né? Até hoje lá no Oriente Médio, estão relacionados, né? Com petróleo, com religião, tá? Então vamos relembrar um pouquinho disso daí e para vocês fazerem uma provinha legal, tá? Então, vou colocar aqui uns tópicos aqui para vocês e quero que vocês falem, que vocês lembram, tá? Que a gente estudou, tá bom? Ó, quando se fala em petróleo, né? A gente já logo lembra do Oriente Médio. Então, eu queria perguntar para vocês, por que o Oriente Médio ele é tão rico, tá? Nesses recursos naturais, né? Gás natural e principalmente petróleo, pessoal. Por quê? Isso daí tem a ver com o quê? Tem uma explicação, né? Por que nesse pedaço do mundo existe tanta abundância, né? Nesse recurso natural, né? No petróleo. O que vocês lembram? O que vocês podem me falar aí? Vamos lá. Participação, 9º ano. Ninguém se manifesta? Hã? E aí, Raí? Samara? Ninguém? Hã? Ninguém? Tá bom. 9º ano. Ó, pessoal, seguinte, ó. Isso daqui tem a ver com a geologia, né? Tem a ver com aquela parte que está ligada às placas tectônicas, tá? Ó, a instabilidade geológica no Oriente Médio está diretamente ligada aos vários contatos entre as placas tectônicas. A região está posicionada sobre as placas arábica, da Anatólia e a placa euroasiática, e já registrou os terremotos mais severos do mundo. Portanto, a estrutura geológica foi responsável pela formação de importantes recursos naturais, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Essa parte, né, da Terra, né, do nosso planeta, onde está localizado ali o Oriente Médio, ele tá num centro, né, muito importante, assim, quando a gente fala de geologia, tá? Por quê? Porque ele tá no meio de 3 continentes, né? Então, existem algumas, né, placas tectônicas que elas estão em constante movimento e que que é um ponto de colisão, né? E historicamente, né, ao longo aí do tempo geológico, houve, né, uma separação, uma ruptura provocado, né, por esses fenômenos geológicos, tá? Ao longo de milhares de anos aí, porque assim, tempo geológico é muito importante, é aquele tempo muito antigo, né? Então, isso aí tem a ver com aquelas placas que estão ao longo do oceano, tá? E as placas também continentais, tá? E aí, ao longo dos anos, o que acontece? Houve, né, a morte de muitos seres ali, né, que moravam ali, que habitavam, né, a parte do oceano e a parte continental. E isso daí, a gente sabe que principalmente o petróleo, ele é o quê? Ele se origina, né, desses substratos aí, desses dejetos, enfim,
do ser, né, que morre, né, que fica ali por muitos e muitos anos, enfim, isso daí a gente sabe que origina, né, esse importante recurso natural. Então, isso tá ligado a isso, tá? A instabilidade geológica que se obtém, que existe, né, no Oriente Médio, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso, tá? Religião. Em se tratando de religião, né, outra coisa assim que a gente destaca, né, no Oriente Médio, o berço, né, das três principais religiões, né, existentes no mundo hoje em dia, né, que é o islamismo, né, o cristianismo, e o cristianismo ele abrange várias religiões, tá? Mas todas têm o mesmo preceito, tá? Acreditam, né, em Jesus, né, em Jesus Cristo como o Deus, né, o seu ser onipotente lá e tal. E o judaísmo, né, que também é dessa região, tá, pessoal? O judaísmo, né? Então, isso daí é um também dos fatores de destaque, né? Pelos inúmeros conflitos existentes ao longo da história lá no Oriente Médio, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a maioria da religião que o povo do Oriente Médio segue? Quem pode me responder isso? Ó, eu já falei que existem três religiões que estão, que são, né, religiões das pessoas que habitam, né, da população que habita lá o Oriente Médio. Qual é a principal? Qual é a religião que a maioria da população do Oriente Médio segue? Isso daí, se vocês não souberem, eu vou dar um jeito de puxar a orelha de vocês daqui. Não dá, né, pessoal? Brincadeira. Mas e aí? O que vocês me dizem? Ninguém se arrisca? Hã? Ninguém? Ninguém? Tá bom, pessoal, ó. O islamismo, né? O islamismo tem a maioria de adeptos, tá? Cerca de 60% da população do Oriente Médio, tá? É adepto do islamismo, tá? Ou a religião muçulmana, como vocês preferem, tá bom? Então, sempre quando a gente fala de Oriente Médio, a principal religião lá da maioria das pessoas é o islamismo, tá? Que está também se espalhando, né? Pela maioria dos continentes, né? Ao longo aí do mundo, tá? Hoje em dia, em todos os continentes tem adeptos do islamismo, tá bom? Inclusive aqui no Brasil, tá? Porque tem muitas pessoas da região do Oriente Médio que vieram para o Brasil, né? Principalmente fugindo de, sei lá, de conflitos, tá? E ao longo do tempo, vieram aqui para o Brasil. Em São Paulo tem muito a população, né, do Oriente Médio, tem muito libanês, né? Principalmente aqui em São Paulo. Eles têm ligado muito à indústria moveleira, tá? Então, tem muitos adeptos aqui do islamismo aqui no nosso país, tá bom? Existe uma minoria, tá? De cristãos, né? Ortodoxos, tá? E também existe um país, né? Que se concentra a população que é adepto do judaísmo. Qual é esse país, pessoal? Alguém pode me falar? Alguém se arrisca? Se arrisca não, né? Eu acredito que vocês saibam. Vocês só estão com preguiça hoje de falar, né? Então, ó. Eu não Oi? entendi muito bem. Só não entendi muito bem. O que você não entendeu, Samara? Essa última parte que você falou, assim, em geral. É que eu tô com sono. Não, especificamente, fala aí o que você não entendeu para a gente esmiuçar isso daí. Importante.
Eu falei sobre o islamismo, né? Estava falando sobre o islamismo, que Isso. é a religião que abarca a maioria da população do Oriente Médio, tá? Então, de um total de 100%, 60% da população são muçulmanos, tá? Adeptos da religião do islamismo, tá? E os outros 40% tá dividido, tá? Em cristãos ortodoxos, tá? E o judaísmo, tá? Que é em um país especificamente. E aí eu perguntei, qual é esse país? Inclusive, esse país é um país que hoje em dia, né, ou ao longo da história, aí, do fim da Segunda Guerra Mundial, é um dos motivos, tá, dos grandes conflitos que existem contemporâneos nessa região, tá? Ninguém se arrisca? É Israel, pessoal, tá? Israel tá é o centro, tá? Onde se encontra a religião do judaísmo, tá? Os judeus, tá? Que é uma religião monoteísta, tá? Eles acreditam em Deus, né? Somente Deus. E o cristianismo, a gente tem assim uma característica que diferencia, porque as pessoas acreditam em Cristo, tá? Mas, por exemplo, a religião católica acredita em Cristo e acredita também em muitos santos, tá? É diferente, existe uma diferença aí. A gente pode até colocar como um certo politeísmo, tá? Mas o judaísmo, tá? O judeu ele acredita em um único Deus, tá? Que é um Deus onipotente, onipresente, enfim. E essa é a diferença, tá? Do judaísmo para as outras religiões, tá? E existem também, né? Existe os conflitos, né? Que abarca também essas religiões, por quê? Porque Jerusalém, que é considerada uma cidade sagrada, ela está no centro, tá? Dessas religiões todas aqui. E também é um motivo, né, de certa forma, pelos conflitos existentes, né? Lembrando, pessoal, essa região do Oriente Médio é uma das regiões, né, no mundo hoje em dia que existem mais. É como se fosse uma panela de pressão, tá? A qualquer momento pode ter um conflito, pode ter uma bomba explodir em algum determinado ponto. Sem contar que existem também os membros, né, dessa religião do islamismo, que são aqueles membros mais, daquela parte mais que são mais, como que eu diria, aquela parte da religião mais que eles existem os homens bombas, enfim, mais rigorosa, né? Eu diria, né? Existem os homens bombas, eles são contra a outra parte do Ocidente, né? Que eles falam que o Ocidente, eles estão, principalmente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com aquele principalmente com a cultura americana, né, do cinema, né, eles acham que pode afetar de certo modo a sua cultura, entrando na cabeça dos jovens, das pessoas mais jovens. Então, eles consideram como uma ameaça a cultura, né, e a religião, né. Então, existem a palavra certa é extremismo, tá? Existe um extremismo, uma parte da religião, tá, do islamismo, que tem esse extremismo, tá, contra o Ocidente, principalmente contra os Estados Unidos, né? A gente lembra que já existiram vários atentados, né, a países do Ocidente, tá? Os Estados Unidos é o principal alvo, mas também a França, a Inglaterra, tá? Até mesmo a Espanha, enfim. Então,
a questão religião no Oriente Médio é uma questão muito importante, assim, eles levam muito a sério, tá? Inclusive ao extremo em alguns casos aí, tá bom? Falando de alguns conflitos, tá? Que é importante quando a gente fala de Oriente Médio, e alguns conflitos que ocorreram aí ao longo da história, principalmente depois de 1945, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os judeus, pessoal, eles foram um povo que eles sofreram muito ao longo da história, né? O Império Romano expulsou, né, os Assim, judeus. Oi, pode falar. O João tá pedindo pra você deixar ele entrar. Oh, desculpa, estava distraído aqui. Opa. O João e o Henrique. Eu estava distraído aqui falando para vocês e decidi. Tá. Então, como eu estava falando, em 1945, o que aconteceu? A ONU, né? Que foi uma das primeiras. A ONU ela surgiu depois, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, né? A Organização das Nações Unidas. E um dos primeiros, né? Uma das primeiras medidas, né? Tomada pela ONU foi instituir um novo Estado judeu, tá? O judeu para que os judeus, né? Que foram expulsos ao longo da história aí, conseguisse retornar, né? E isso daí foi chamado de movimento sionista, tá? Quando vocês verem movimento sionista, sempre associa a retorno, tá? Então, só que isso aí causou um problema, né, pessoal? Em 1948, em 1947, eles instituíram, né, um novo Estado judeu, tá? Aonde? Ali naquele pedaço onde está hoje a Palestina, onde né? Porque assim, os judeus foram expulsos, mas outro povo ao longo do tempo se instalou ali, né? E aí, assim, a ONU pegou e falou: não, vamos fazer um novo Estado judeu aqui, na Palestina. Então vamos dividir em dois, e aí cada um fica com um pedaço. Só que a população que morava lá, o que vocês acharam? O que vocês acham? Que eles gostaram dessa história? Pelo contrário, né? Pelo contrário, não tá certo isso, né? E dividiu também a cidade de Jerusalém em dois. E lembrando, a cidade de Jerusalém é uma cidade sagrada, né? Isso daí, pessoal, acarretou vários problemas de ordem conflituosa, né? Houve vários conflitos, porque assim, o palestino ele não aceitou. Então, a primeira guerra, né? Primeiro conflito, né? Dessa natureza aí, foi em 1948, tá? Porque os palestinos não aceitavam e, ao mesmo tempo, Israel voltou, né? O movimento sionista aconteceu, tá? Vários judeus que estavam espalhados, né? Principalmente ali ao longo da Europa, eles voltaram, né? Para os seus locais, para a terra que foi até então instituída pela ONU, tá? Então vou fazer aqui um novo estado de Israel, vou dividir aqui, então Palestina, você vai ficar com esse pedaço e Israel com esse pedaço. Os palestinos não gostaram. E nasceu, né, a primeira guerra que a gente chama de guerra. Deixa eu colocar aqui onde está na página, se vocês estiverem com o livro aí, para vocês abrirem, tá? Guerra Árabe-Israelense, tá? E que teve início em 1948. Mas, pessoal, esse é um território que os Estados Unidos sempre quiseram entrar. Mas é um território meio complicado, né? Devido àquelas questões que eu comentei com vocês, que os muçulmanos, eles tinham muita aversão à cultura ocidental, tá? Eles achavam que podia polir, né? Ou tirar uma questão cultural, principalmente na ordem religiosa, principalmente dos mais jovens, tá? E então eles sempre tiveram essa aversão, tá? E aí o que acontece? Os Estados Unidos sempre quiseram entrar. Por quê? Porque é uma região muito rica em recursos naturais, principalmente petróleo. E aí
Israel foi uma porta de entrada dos Estados Unidos, tá? No Oriente Médio. E aí, todas as guerras que houveram a partir de 1948, de Israel com a Palestina e os seus aliados, né, que eram os países árabes, tá? Os Estados Unidos estava ao lado de Israel, tá? Era sempre parceiro, sempre aliado de Israel. E isso daí, pessoal, levou Israel em todos esses conflitos ser bem sucedido, tá? E Israel ganhou todas esses conflitos. Os mais importantes foram a Guerra dos 6 Dias, tá? E porque assim, por que eu falo que é o mais importante? Porque a Guerra dos 6 Dias, que foi em 1967, o próprio nome já fala, né? Foi um conflito que durou 6 dias, tá? Então, foi uma tentativa dos países árabes de expulsão de Israel, né? Do território que até então foi intitulado pela ONU, tá? E só que Israel sempre teve os Estados Unidos como parceiro. E aí o que acontece? Na Guerra dos 6 Dias, os Estados Unidos, junto com Israel, eles conseguiram sair, né, vencedor desse conflito. E a Guerra dos 6 Dias também ficou conhecida como, ao fim da guerra, a anexação de alguns territórios dos países árabes, tá? Para Israel, tá? E aí, definitivamente, os Estados Unidos entrou aí, né? Entrou nessa questão, da forma que eles queriam, né? Houveram depois, né? Houve, né? Depois desse conflito da Guerra dos 6 Dias, mais um conflito importante que foi a Guerra do Yom Kippur, tá? Os países árabes que haviam perdido alguns territórios na Guerra dos 6 Dias, novamente eles entraram em conflito com Israel, na tentativa, né, não só de expulsar, mas também de recuperar os territórios que eles perderam, tá? E a Guerra do Yom Kippur, pessoal, essa guerra ela é muito importante porque ela afetou o resto do mundo todo, tá? Inclusive o Brasil, tá? Aí você fala assim, professor, mas o que o Brasil tem a ver com isso, né? Porque a Guerra do Yom Kippur, que foi em 1973, tá? Inclusive é importante vocês gravarem a época, tá? As datas, tá? Da guerra. Então, a Guerra dos 6 Dias, década de 60, mais precisamente 1967, e a Guerra do Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur é o dia do perdão, tá? É um feriado judaico, tá? Então, o que acontece? Como é um feriado, né, santo para o judeu, o que os países árabes falaram? Eles usaram isso aí como uma estratégia, tá? Vamos no dia do feriado, que é uma coisa muito importante, com o qual eles param tudo, até essa parte militar, e aí nós vamos tentar, né, dessa maneira, recuperar os territórios. No início do conflito, eles até conseguiram, tá? Mas depois, né, o Israel, né, com um levante muito poderoso, né, e com a ajuda dos Estados Unidos, tá? Eles conseguiram vencer também essa guerra do Yom Kippur. Em retaliação aos Estados Unidos, tá? Principalmente, que ajudou, né, Israel, né, enviou várias armas, né, armamentos, né, deu uma retaguarda muito grande para Israel nesse conflito. Os países árabes que são os países membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Eles fizeram um boicote, aumentando o preço do barril do petróleo, tá? Isso aí a nível mundial, porque a OPEP, ela que regula, tá? O preço do barril do petróleo a nível mundial. E aí o que aconteceu? A gasolina, que é o principal, né, eu diria, recurso extraído, né, o recurso proveniente do petróleo, tá, ficou muito caro, tá, ficou muito caro e afetou o resto do mundo todo, inclusive o Brasil.
que teve até, por conta disso, uma parte boa. Por quê? Porque foi nessa época, pessoal, que teve, né, a tentativa de outras fontes, né, de combustível, né? E surgiu aí o etanol, o nosso etanol, né? O álcool, né? O álcool que também movia, né, os motores de muitos carros que vieram depois, né? Até chegar hoje em dia nos bicombustíveis que a gente tem, que nós temos, né? Então, quando a gente fala de conflitos no Oriente Médio, a gente pode comentar ou falar de uma parte muito ampla, tá? Porque teve episódios, né, que afetaram o mundo todo, tá? Pro lado bom, pro lado ruim e também pro lado bom, né? Inclusive, nos Estados Unidos também existe um tipo de etanol, né? Só que lá para eles é o milho, tá? Vem do milho, tá? Então, foram feitos estudos, né? Falaram assim, a gente não pode depender só do petróleo, né? Petróleo, a maioria tá na mão dos caras, né? Tá na mão do pessoal do Oriente Médio. E é um pessoalzinho difícil, complicado, né? Existem muitos conflitos lá, existem muitas questões assim que podem acarretar alguns problemas para o resto do mundo, né? Como aconteceu por conta dessa guerra aí, né? Da guerra do Yom Kippur, né? Foi em 1973. Inclusive, pessoal, economicamente falando, a década de 1980 foi considerada, né, por muitos economistas aí como a década perdida, tá? Por quê? Porque muito por conta dessa crise e está muito relacionada com o Oriente Médio, tá? Pessoal, aí, ó, tô falando muito, vocês não falaram nada até agora. E aí, o que vocês me falam? Até agora, tranquilo? Rebeca? Tá, tá tranquilo, moça. A gente só tá mais escutando você para poder entender direitinho e poder fazer a prova depois. Ah, tá. Então, Isso. deu para entender? Até aqui tá tranquilo? Tranquilo. Tá tudo Tranquilo? bem. Tá bom. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu havia separado. Tá. Localização. Tá. Peraí só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 dias. Tá. Pessoal, só para nós finalizarmos isso daí, como que vocês acham que está hoje em dia no Oriente Médio? Vocês acham que amenizou um pouquinho a situação ou não? Ou continua tenso? Ou ainda é complicado lá? O que vocês acham? Para a gente terminar a live. Eu acho que ainda é complicado, né? Porque é uma questão bem difícil, assim, de se eliminar logo de uma vez, né? Não é tão fácil quanto a gente pensa. Exatamente, tá vendo, pessoal? Tá vendo como vocês são, a opinião de vocês é importante? Lógico, é isso aí, meu, porque assim, ó, isso daí não vem de hoje em dia, não começou depois que a ONU, né, fez aquela resolução que colocou lá, estabeleceu que o Estado de Israel ia ser lá naquela região e tal, e causou todo aquele problema. Isso daí vem de séculos, né? Vem de séculos, vem desde que o Império Romano praticamente ele tomou conta daquela região, né? E expulsou as pessoas, né? Principalmente de Israel que morava ali. Entendeu? Então, aí depois houve, né, a perseguição aos judeus, né? Então, tudo vem desde essa época, tá? E o movimento sionista, tá? Que depois abarcou, né? Aconteceu todo esse problema aí, né? No Oriente Médio. Mas, pessoal, hoje em dia continua tenso ainda. Muito bem, continua tenso. Às vezes, pode prestar atenção, quando vocês estão assistindo o jornal, ou o pai de vocês estão lá assistindo ao jornal e você fala assim, e vocês ouvem assim, explode uma bomba na faixa de Gaza, explodiu uma bomba na faixa de Gaza, e morreram não sei quantos
palestinos lá, judeus. Faixa de Gaza, pessoal, é uma região que está entre esses dois países, né? Entre Israel e a Palestina, tá? O que acontece? Israel, eles fizeram meio que eles pensaram assim, não, vamos ocupar aquela parte lá, e aí a nossa população vai crescer, tá? E aí, isso aí vai ser bom militarmente, a gente ocupar aquela parte com um grande contingente e tal, ao longo do tempo. Não aconteceu nada disso. Qual foi a população que cresceu mais? Foram os palestinos. Então, ali naquela faixa de Gaza, existem muitos palestinos, e eles têm um ódio mortal dos israelenses. Mortal. Então acontece muito atentado na faixa de Gaza, né? Que quando fala faixa de Gaza, é um território que fica entre a Palestina e Israel, tá? É meio que dividido ali, ó. É muita tensão. Esse local é uma panela de pressão. É um local que no roteiro de viagem de vocês, que vocês um dia fizerem, eu quero conhecer tal lugar no mundo, não vão para a faixa de Gaza. Pelo amor de Deus. Tá? Então, ainda é muita tensão, tá, pessoal? O que acontece? Ao longo do tempo aí, existiram esses grupos radicais, né? Que não concordavam com... teve uma tentativa da ONU, dos Estados Unidos, de uma trégua, de uma paz, né? Houve até um início de uma conversa, né, de uma diplomacia, mas nada disso aconteceu, nada disso ocorreu, tá? E ao longo do tempo o ódio vai aumentando cada vez mais, principalmente do Ocidente, né, desses países, né, no Ocidente, tá? Haja visto que em 2001, né, vocês nem eram nascidos ainda, né, houve aquele atentado lá que ficou na história, né? Eu lembro disso daí muito assim, tá muito claramente na minha cabeça nesse dia aí. Foram sequestrados 4 aviões, tá? O que acontece? Esses grupos, membros, né, de grupos radicais, existem membros desses aí que são muito preparados, tá? Então, em toda faixa social, existem esses membros, engenheiros, médicos, pilotos de avião, enfim, eles estão em todas as partes da sociedade. Então, muitos deles vêm para os Estados Unidos estudar, aí voltam para lá. Foi o caso, né, desses terroristas que sequestraram os aviões lá em 2001, tá? Dos atentados de 11 de setembro, tá? E em um desses atentados eles lograram um êxito, tá? Porque eles conseguiram 2 aviões colidirem com as Torres Gêmeas, que eram símbolo do Ocidente, tá? As Torres Gêmeas eram um símbolo do Ocidente. Tanto é que se vocês verem filme da década de 80, quando muito desses filmes aparecem as Torres Gêmeas, né? As 2 Torres Gêmeas. É um símbolo do Ocidente, tá? Do capitalismo, enfim, do lucro, enfim. Então, e era um alvo deles, né? E isso daí, né, ao longo do tempo, acarretou muito ódio, tá? E a gente não está livre, nós não estamos livres de acontecer algum tipo de atentado novamente, tá? Então, pessoal, o estado de tensão nessa região do mundo aí, tá? É constante. E não está livre de vocês, sei lá, um dia aí ouvirem uma notícia, né, desse tipo, assim, de algum atentado, homem-bomba. Não sei se vocês sabem, isso não é lenda, tá? Isso é verdade. Isso daí tá... eles acham que um dos preceitos deles, né, é que o cara que, ou o membro, né, da religião lá, que fizer algo, né, que vá agradar lá e tal, ele vai encontrar do outro lado do mundo 70 virgens, tem muita coisa desse tipo aí, tá?
É, Ô, Mocinho, Oi. o João pediu pra você explicar algo lá no chat pra ele, Oh, desculpa. que é do O João. Alcadé, acho que é Peraí, isso. Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda é justamente tá dentro desse território, tá? É um grupo, né, terrorista que surgiu dissidente de outros grupos, tá? E inclusive a Al-Qaeda agora a gente pode colocar o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico ele tomou conta de tudo ali, né? Na época dos atentados de 2001, era o grupo Al-Qaeda, tá? Que era comandado por um cidadão chamado Osama Bin Laden, tá? Ele era o líder, tá, da Al-Qaeda, era o Osama Bin Laden. Ele era um milionário, né, saudita, tá? A origem dele era Emirados Árabes. Ele era de uma família muito rica, tá? De donos lá de petróleo, enfim. E ele era o líder da Al-Qaeda, tá? Ele que organizou, né? Então, esses atentados, tá? E aí depois ele fugiu porque os Estados Unidos não ia aceitar, né? Não ia aceitar o que aconteceu, né? Ia ter uma represália, tá? Ia ter uma resposta. Foi o que aconteceu. Segundo, né, informações, Osama Bin Laden depois ele foi morto lá nas montanhas, lá se não me engano, no Paquistão. Ele foi morto, tá? O serviço de inteligência dos Estados Unidos, né? Eles tinham um serviço de inteligência, né, para descobrir onde os principais líderes da Al-Qaeda se escondiam, tá? E segundo informações, ele foi morto no Paquistão, tá? Pelo exército, tá? Pelos militares americanos, tá? Mas foi o Al-Qaeda, esse grupo que fizeram, né? Que foram inclusive a Al-Qaeda foi né? Foi quem organizou esses atentados aí, tá? Ao World Trade Center lá. E também um avião era para cair na Casa Branca, e o outro no Pentágono, tá? Eram 4 aviões, 2, né, nas Torres Gêmeas, que eles conseguiram, tá? Um no Pentágono e outro na Casa Branca, tá? Aí parece que os próprios... tem até um filme, pessoal, quem quiser assistir, os próprios passageiros, tá, do avião, eles conseguiram não, né? Eles tentaram, né, render os terroristas, e isso daí acarretou em que o avião caiu, colidiu numa área verde lá, enfim, não morreu só quem estava no avião, né? Mas eles não conseguiram o alvo, né? Que eles queriam, que era a Casa Branca e o Pentágono, tá? Onde fica lá a parte militar, né? Dos Estados Unidos lá. Beleza? Pessoal, mais alguma questão? Mas rapidinho. Não sei se acho que a live já vai Não, acabar. pode. A gente tem um tempinho ainda, Mas pode. é algo fugindo assim do assunto Ah, que eu e a Emily tava com uma dúvida esses dias. É algo simples assim. Sabe explicar assim pra gente a diferença de estado e município rapidinho? estado e município? Isso, Ó, por favor. estado é algo mais abrangente. Por exemplo, vou dar um exemplo que aí facilita para você entender. A gente mora em São Paulo, certo? Então, qual é a capital de São Paulo? A capital de São Paulo é São Paulo, tá? Esse é um município. E estado abrange o estado todo, tá? Por exemplo, o que você acha? Diadema é um município ou não? Acho que sim, né? É um município
que fica dentro da cidade de São Paulo, tá? Então, beleza. estado é algo mais abrangente, tá? É a cidade de São Paulo com todos os municípios, tá? Interior, né? E a capital e as regiões aqui metropolitanas, tá? E município é aquele pedacinho, né? Que fica dentro do estado, que possui suas leis próprias, enfim, que tem um prefeito. Ontem a gente não teve uma eleição, então foram eleições municipais, tá? Para eleger o prefeito de cada município. Ah, belezinha, obrigada. Deu para explicar? Deu pra entender. Deu? Tá bom. Pessoal, ó, não importa a dúvida que vocês tiverem. Quando vocês tiverem uma dúvida, pode perguntar, tá? Não fiquem com vergonha, tá bom? Vergonha é você ficar sem saber. Não é verdade? É. Então tá. Grande abraço para vocês aí. Boa semana, tá? Fiquem com Deus. Aqui, boa semana. Obrigada Boa pela explicação. semana também, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Então,